Muito boa noite a todos. Que bom estarmos juntos aqui mais uma vez. Gratidão a todos, aos nossos amigos também do plano extrafísico que aqui se encontram conosco, os nossos mentores queridos, os nossos amigos que acompanham esse nosso encontro semanal, o último encontro das nossas férias. A partir da semana que vem já reiniciamos as aulas normalmente. E vamos pedir então a permissão, a proteção, a bênção do nosso Mestre Jesus, para iniciarmos esse encontro e que sejamos inspirados e orientados para que possamos obter as melhores informações, aprendizados e compartilhamento. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade na terra, assim como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa-nos por nossas ofensas, assim como devemos perdoar aqueles que nos ofendem, e não nos deixes cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal, que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, voltando ao que falávamos há pouco, claro, todo mundo aí, principalmente aqueles que são mais sensíveis às baixas temperaturas, né? É natural que a gente se sinta um pouco desconfortável. Eu nem posso me queixar porque eu gosto do frio. Esse frio seco, para mim, apesar da qualidade do ar ser horrorosa, é uma temperatura que, desde que eu esteja bem abrigado, eu gosto. Mas, ainda assim, todos estamos bem aconchegados dentro de casa, quentinhos. A Lu está chegando agora, mas o seu carro também está quentinho. E, infelizmente, isso não é o que acontece com muita gente que está desabrigada, ao relento. Eu falava há pouco dessas pessoas que tiveram seus barracos incendiados noite passada numa favelinha que tem aqui do lado de casa, menos de 500 metros daqui, no Jardim das Palmas, e que perderam tudo. Ficaram com a roupa do corpo, não deu tempo de salvar nada. E, não por coincidência, ocorreu no mesmo momento, praticamente, um incêndio também numa outra comunidade aqui no Jardim Olinda e num barracão de uma escola de samba na Vila Prudente. Ano passado, eu fiquei sabendo isso através de um amigo. No mesmo dia, 29 de julho, ocorreram 3 incêndios, também em comunidades, na mesma noite. Olha que coisa impressionante, né? Quanto, não vou dizer aprendizado, mas quantas possibilidades envolvidas nisso tudo, né? É natural, o clima está muito seco, a umidade do ar atingiu no dia de ontem, depois daquela ventania, chegou a 13% em algumas regiões aqui de São Paulo, no Mirante de Santana. A média da cidade ficou abaixo de 23%, ou seja, abaixo do, do que é esperado para essa época do ano, e muito próximo de climas de deserto, por incrível que pareça. Essa umidade tão baixa é raramente encontrada em grandes cidades como São Paulo. Mas isso afeta a qualidade do ar. Muita gente ao nosso redor, e possivelmente alguns de nós, eu, por exemplo, estamos com as vias aéreas superiores bastante comprometidas. Melissa não participou conosco semana passada, porque ela foi ao hospital, foi diagnosticada com uma faringite grave, o irmão dela com pneumonia. Só aqui entre os meus vizinhos, conhecidos, tem umas 4, 5 pessoas que também estão com problemas, muita tosse. Eu, essa noite passada, tive muita dificuldade para dormir, também por conta da tosse. Então, é parte de um processo no qual a gente está inserido e para o qual a gente tem que desenvolver resiliência, tomar os cuidados necessários, né? Aqueles de nós que já não são tão jovens
cuidados adicionais, né, Marina? Eu, você, Zezé, que já estamos aí. Olha, ó, a Marina tossindo, só de falar. Mas é parte, gente. E a gente tem que conviver com isso da melhor maneira possível e pensar naqueles que estão em situações mais graves e pensar o que, que eu posso fazer para ajudar, como eu posso ser útil. Segunda mesmo, eu estava lá no Ceará, a Cris até estava lá, né, Cris? Nos vimos e estava conversando com outras pessoas ali também. É o tema do momento, né? Em qualquer lugar que a gente vá, invariavelmente o clima que afeta a todos é pauta de conversas. O que nós temos a aprender com isso? Essa é uma pergunta interessante que eu gostaria de jogar aqui. O que essas situações, esses eventos climáticos, eu não vou nem chamar de extremos, porque já tivemos outros bem mais graves nos últimos meses, em várias partes do país, inclusive aqui em São Paulo. Mas aquela ventania de ontem, fruto de um ciclone extratropical, a meteorologia explica exaustivamente os aspectos científicos das razões para isso, mas é inevitável deixarmos de observar, aliás, observarmos que o planeta como um todo está apresentando em todos os quadrantes, em todos os continentes, eventos climáticos extremos. E a ciência tem provado que a maior parte das anomalias que estão sendo geradas são fruto, consequência das ações humanas, e não apenas um fenômeno natural cíclico que ocorre de tempos em tempos. Aqui no nosso país, nós temos acompanhado o absurdo das queimadas que vem ocorrendo em regiões extremamente sensíveis, em especial na Amazônia e no Pantanal, e também na Mata Atlântica. Há evidentes sinais e comprovações científicas de que essas mudanças e esses eventos extremos estão diretamente relacionados às atividades humanas, seja pelo efeito da poluição, seja pelo efeito da degradação do ambiente causados pelo homem. Ah, mas sempre existiram incêndios florestais em toda a história da humanidade. Sem sombra de dúvida, há inúmeras comprovações disso, mas não na escala e com a frequência que estão acontecendo ultimamente. E grande parte disso em decorrência de situações mais pontuais e estão sendo. Espera aí um pouquinho, gente, deixa eu só responder uma mensagem rápida aqui. Vou fazer uma pausinha na gravação. Tudo bem? Não precisa responder, não, a gente já sabe. Ela vai ficar em modo silencioso hoje. A Zezé também, né, Zezé? Está em modo silencioso. Então, nós estávamos falando aqui sobre o frio, né? Que, claro, é a pauta da noite. A temperatura está despencando e deve cair a aproximadamente 9, menos 10 graus. Lá na casa da Melissa, certamente pode pôr pelo menos 5 graus abaixo disso. Não é piada, é verdade. O termômetro lá marca 5 graus abaixo da temperatura da portaria do condomínio onde ela mora. Pra vocês terem uma ideia do que ela sofre lá. Aí, ó. E os efeitos, né? A Marina, agora há pouco também, a gente estava rindo e ela tossindo. E, sem dúvida nenhuma, grande parte desses eventos extremos causados pelas ações humanas e principalmente pelas
omissões daqueles que deveriam, pelos cargos que ocupam, proteger melhor o ambiente do qual nós dependemos e do qual fazemos parte. Porque não existe nós e o meio ambiente. Nós somos parte do meio ambiente e ele de nós. Mas isso tudo é previsto, foi informado com muita antecedência. Nós devemos nos preparar para sermos resilientes e podemos enfrentar as situações que fatalmente vão ocorrer e que vão nos afetar mais ou menos diretamente. Quando a gente menos espera, acontece alguma coisa aqui pertinho da gente que nos deixa um pouco mais apreensivos, como aconteceu no Rio Grande do Sul, no começo do ano, no ano passado, como aconteceu no norte do país, aquela seca absurda, nunca antes vista. Tudo isso faz parte do processo. O que eu estava refletindo aqui, propondo para que a gente fizesse alguns comentários a respeito, é o que nós, no nosso microcosmos aqui, no nosso campo de ação, podemos fazer para nos tornarmos úteis àqueles que estão mais afetados ainda do que nós, que estamos com a crise ali toda quentinha, agasalhadinha, né? Todos nós aqui estamos aconchegantes, enquanto tem gente que está se enfuleirando. Eu tomei contato isso agora à tarde. Essas 10 famílias cujos barracos foram queimados aqui no Jardim das Palmas foram acolhidos, todas elas, pelos parentes, pelos vizinhos ali na própria comunidade. Agora, vocês imaginem um barraquinho que deve ter lá 30, 40 metros de quadrados. Moram lá precariamente 4, 5 pessoas e tem que acolher mais 3, 4, 5 no mesmo espaço, muitas vezes com afecções respiratórias, tossindo, criança resfriada, gripando, naquele mesmo espaço apertado, respirando o mesmo ar, muitas vezes sem agasalhos adequados para essas temperaturas congelantes, sem cobertores, sem aquecimento, vai saber, sem alimento. Será que a gente não tem como se mobilizar um pouquinho, olhar no nosso entorno aqui e falar, pô, aqui eu posso fazer algo? Nós estamos todos sendo chamados à ação e não apenas à reclamação. Saúde. Né? Esse é um ponto que eu queria colocar aqui para que a gente conversasse um pouco a respeito. Nós todos fazemos parte de uma egrégora, de um grupo de pessoas que estamos vinculados a casas que, na sua essência, são casas de caridade. O Lar Seara Esperança, o Lar Celeste, o Instituto Nizarga, todos têm ações pontuais de assistencialismo e de amparo a pessoas em condições mais vulneráveis, né? A gente faz lá as nossas contribuições, seja em dinheiro, seja em roupas, o que quer que seja. Mas será que só isso basta? Será que não há algo mais que possamos fazer? Será que a vida não está nos apontando aí alguma possibilidade de uma ação mais direta, mais objetiva? Claro que todos temos as nossas próprias demandas dentro de casa, né, que exigem de nós maiores cuidados com aqueles com quem convivemos, cuidar da nossa própria saúde, aqueles que de alguma forma estão fragilizados ou estão passando por momentos em que a saúde não está 100%, mas ainda assim, todos aqui somos muito privilegiados. E, de certa forma, lembrando aquela parábola da figueira de Jesus, que eu acredito que todos aqui devem se lembrar, que ele, caminhando com seus apóstolos, eles estavam com fome, não tinham levado nenhum tipo de suprimento, e Jesus, todo serelepe, vai lá, tem aqui uma figueira, nós podemos nos alimentar dos frutos dela. Só que não era a época de figos, e todos sabiam que não era. Mas ele usa aquilo como exemplo.
porque a figueira estava cheia de folhas, mas não tinha nenhum fruto. E ele, de uma forma totalmente fora do contexto, quase que roga uma praga ali contra a figueira, por não ter dado frutos. E no dia seguinte, retornando pelo mesmo caminho, eles encontram com a figueira totalmente seca. É claro que Jesus não estava se referindo ao fato de uma figueira não dar frutos fora do seu tempo, fora da sua época, mas sim ao senso de utilidade. Aquilo que não é útil, aquilo que não retribui, ou aquele que não retribui a vida, pelo menos em parte, tudo aquilo que dela recebe, certamente não é um elemento que vai ser muito privilegiado pela própria vida. E, em muitos casos, acaba sendo abreviado o seu tempo aqui por conta disso. Todo mundo está se hidratando direitinho ao longo desse dia seco? Esse é outro ponto importante, né? Cuidar desse corpinho maravilhoso que Deus nos deu, né? E a hidratação é extremamente importante. Bom, falei bastante, eu quero ouvir um pouco agora. Quem quer fazer algum comentário a respeito disso que eu lancei? Fala, Pedrão. É aquilo que você havia comentado, né, José? Muitas vezes, assim, a gente vê a situação do dia a dia e você pergunta como eu posso ajudar, né? É aquilo que você falou, parte do, como se diz, do mais próximo, né? Por exemplo, alguma comunidade mais próxima ou algum vizinho, por exemplo, em necessidade, ou, por exemplo, um caminho que você faz até no trabalho, né? Como se diz, um percurso que você faz, você pode saber que existem pessoas que estão necessitadas, né? Até mesmo ocorre campanhas em empresas, na empresa que eu trabalho, por exemplo, normalmente nessa época do ano tem campanha do agasalho, entendeu? Pelo meu lado, eu costumo normalmente, por exemplo, fazer doação de roupas, separar algumas roupas para doar justamente nessa época, né? Porque eu sei que o pessoal vai precisar, né? Justamente por causa do frio, eu aproveito e já separo outras roupas também que não tem mais utilidade para mim, né? Então, quer dizer, é uma maneira de estar contribuindo. Justamente, eu entendo como essa seja a época ideal, por exemplo, de você separar algumas roupas que você não esteja usando, né? Que possa servir para um irmão, né? Eu acredito que essa seja a época ideal, né? De você dar uma renovada no guarda-roupa, né? Dar uma renovada e tirar também aquelas roupas que estão paradas, né? Que muitas vezes a pessoa tem roupa lá que está parada e fica lá, e como se diz, né? Água parada não faz bem, né? Fica lá criando traça, né? Sem dúvida, Pedro, isso é muito importante e eu acredito que todos nós, em alguma medida, fazemos isso até pelo fato de estarmos em constante contato com instituições que estão o tempo todo solicitando contribuições, seja para o bazar, seja para a distribuição, até aí tudo bem. Mas eu fico me pensando aqui, não seria uma situação muito confortável para nós simplesmente pegar aquilo que nos sobra, aquilo que não faz falta, e incumbirmos, delegarmos a responsabilidade a uma instituição ou a outras pessoas para que faça uma distribuição? Ah, eu já dei a minha contribuição. Não é muito cômodo isso? Estou me lembrando agora, isso me veio à mente assim, instantâneo. Uma vez eu estava, muitos anos atrás, sei lá, 30, 40 anos atrás, estava descendo a Avenida 9 de Julho, dirigindo um carro, numa noite fria, possivelmente tão fria quanto a de hoje. E quando eu parei no farol ali da esquina da São Gabriel, final da 9 de julho já, tinham 3 ou 4 crianças no semáforo, e uma delas, uma menina que devia ter uns 12, 13 anos, se aproximou de mim, com uma camisetinha de manga curta, um vestidinho roto de chinelo, tremendo de frio e sorrindo para mim. Aquilo me tocou de tal maneira
Eu tinha ganho de uma pessoa conhecida um casaco importado que ela trouxe da Europa, sei lá de onde, daqueles que é próprio para frio europeu. O forro dele era todo de lã de camelo e por fora era impermeável, tipo Scott Guard. E eu estava quentinho ali naquele casaco. O carro que eu dirigia não tinha ar-condicionado, nem era quente. Naquela época não era muito comum isso, só carros de alto luxo é que tinham esses recursos. Mas me veio assim um estalo, eu na hora puxei o freio de mão, abri a porta, tirei o casaco e coloquei sobre a menina. Ela chorou. Ela estava sorrindo, tremendo de frio. Quando eu coloquei o casaquinho nela, ela chorou, mas chorou silenciosamente, as lágrimas escorreram do rosto dela. Poucas vezes na minha vida eu me senti tão feliz, tão agradavelmente emocionado, a ponto de isso me emocionar. Eu nem me lembrava mais desse episódio agora. Mas foi ali, era um ser humano com quem eu estava interagindo, não era algo que eu mandei para alguém distribuir. Uma sugestão: tem um agasalho, um suéter, uma camiseta, uma roupa quentinha para doar? Não leva para que ninguém faça isso. Deixa no teu carro. Quem sabe você não vai se defrontar com uma situação como essa que eu me defrontei. E você ter o prazer de chegar lá e colocar. Aqui embaixo, na Avenida Anacé, para quem conhece o bairro aqui, saindo da estrada do Campo Limpo e entrando na Avenida Anacé, tem um casal que vive ali, naquele pedaço, ao relento, há muito tempo. Jovens ainda. Ele usa uma órtese na perna, já está 1 ano e meio, barra de metal com os pinos todos atravessados na canela dele. Antigamente até tinha curativos, tal, agora nem tem mais. E eles ficavam abrigados na marquise da farmácia da Drogaria São Paulo, que tem duas ali, a Drogaria São Paulo e a Drogasil, uma em frente à outra. Mas eles faziam tanta sujeira no pedaço que o pessoal da farmácia tolerou durante muito tempo, chegou uma hora que falou, não dá mais. Eles ficavam exatamente junto à porta de entrada da farmácia. A Melissa deve conhecer bem esse pedaço aqui, deve até se lembrar desses dois. Teve uma noite, ano passado, mais ou menos nessa época, que estava garoando e um frio lascado. E eles estavam com uma barraquinha de camping no estacionamento da farmácia, os dois. E eu estava indo ao Ceará fazer palestra. A garoa acentuou. Quando eu estava saindo, me deu um estalo. Eu falei, Júlio, eu não tenho um cobertor aí? Tem um casal que está na rua assim, assim. Não, essa noite eles não estavam no estacionamento da farmácia. Eles estavam do outro lado da rua, embaixo de uma árvore. Um lugar mais escuro ali. Mas em frente. O Júlio falou, tem sim, Zé. Foi lá, pegou um cobertor. Gente, ele me deu um puta de um cobertor que, sinceramente, me deu vontade de trazer para mim. Muito melhor do que os que eu tenho aqui em casa. Pesado. Aquela lã de boa qualidade, deve ter sido doação e novo, zerado, da embalagem. Cara, na volta não deu duas. Eu passei lá, estavam os dois ali, grudadinhos em cima de um colchão molhado, que estava garoando, a árvore não protegia totalmente da chuva, e com umas cobertas ali, molambos, também úmidos. Eu não me lembro mais os nomes deles, mas na época eu sabia, chamei, falei, meu, acorda aí, chapado de crack, os dois, tira aí, tirei aquela roupa molhada que estava sobre eles e estendi aquele cobertor. Eles mal olharam na minha cara, nem sabem quem é que estava lá, embora me conheçam, porque eu passo lá toda hora, eles estão sempre lá no farol pedindo alguma coisa, ou limpando vidro e tal. Mas, cara, como eu dormi quentinho aquela noite,
gostosa essa sensação de saber que eu fui o veículo de levar algum calor para aquelas duas pessoas. Nada substitui a ação direta, contato direto. Isso é amor ao próximo extremado, e eu espero que a vida me ofereça muito mais ocasiões como essa. Por isso, eu não sou adepto desse assistencialismo coletivo que induz as pessoas a simplesmente delegarem a uma instituição a tarefa de levar a quem precisa aquilo que nos sobra, aquilo que iríamos jogar fora, ou que está ocupando espaço, como o Pedro falou, ocupando espaço no armário ali, criando traça. Mas fazer isso diretamente. Não precisa, como eu já fiz muito, alguns de vocês também, o Pedro já participou de atividades como essa também, ir lá na comunidade do Bela Vista, ali na favela do Gelo, levando cestas básicas, entrando naqueles barracos fétidos, imundos, lameados, um chão de terra, fedidos, e conversando com aquelas pessoas, brincando com aquelas crianças. Hoje, sinceramente, eu não tenho mais saúde para fazer isso. Não dá mais, não é mais com o meu tamanho. Mas a vida tem me dado oportunidades como essas que eu estou compartilhando com vocês aqui, e acredito que se a gente se disponibilizar, ainda que mentalmente, ela vai nos oferecer essas oportunidades de darmos frutos, mesmo fora de época, para aqueles que realmente estão famintos. Eu acho que isso é tema suficiente para a nossa reflexão de hoje. Mais algum comentário, gente? Nossa, congelou as boquinhas, a língua congelou, grudou nos dentes, ninguém fala. Fala, Maria. O Zé, é assim, eu concordo em parte com você. Por quê? Eu já trabalhei em várias comunidades, inclusive na Paraisópolis, tá? Eu sei. Nós tínhamos uma ONG e tinha eram terapeutas que a gente trabalhava e eles trabalhavam com os pêndulos, aquela coisa toda. Uhum. E a, Radiestesia. e a gente dava os chás, né? Então, nós dávamos os chás do nosso bolso. A Uhum. gente descobriu que vários deles jogavam fora. Ah, sim. Outra coisa, quando eu me aposentei, fui trabalhar aqui no centro, aqui pertinho de casa, aqui do seu Manuel. Sim, lá é a área de Jesus. Eu não sei, não me lembro mais o nome. É, Aí, Zé, a gente fazia. Lá na Paraisópolis, a gente dava cesta básica também no final do ano. Sabe o que eles faziam? A gente dava uma senha. Eles clonavam a senha. A gente quase apanhava, Zé, tá? E aconteceu aqui também, na Raposo Tavares, quando eu trabalhei lá. Precisou fazer um cordão para a gente não apanhar. Os caras deram as mãos porque nós íamos apanhar dos caras. Então, Zé, sabe, a gente. Depois eu fui trabalhar em Calcaia, aí sim, aí realmente foi uma coisa maravilhosa. A gente fez, lá em Calcaia, existe até hoje, o Serviço Social recolhe as crianças que sofrem abuso, que sofrem. Casas transitórias. É. E para trabalhar lá, nós fizemos curso com assistentes sociais do governo, tudo certinho, tudo dentro dos conformes. Aí eu trabalhei até o Wilson ficar doente, né? A gente trabalhava lá. A gente conseguiu que o rapaz aqui tem
um hortifruti, toda sexta-feira a gente ia buscar o hortifruti, a gente tinha uma caravan, ia até o teto de coisa. E aí a gente levava lá para Calcaia, né? Lá sim. Então eu cuidava dos bebês, né? Ficava com os bebês. E quando você tira a criança de uma família, a Melissa deve saber, você tem família de 8, você tem que tirar os 8. E a gente fez curso com as assistentes sociais para cuidar dos bebês. E, de repente, chegaram para nós adolescentes. Uhum. Como é que a gente vai se virar com adolescente? Porque você tem que ter tudo assim, você não pode falar mais alto, você não pode fazer isso. Tem umas regras, várias regras. E a gente fez, a gente foi. Graças a Deus. Até o Wilson ficar doente. Quando ele ficou doente, não pôde ir mais, né? Então, essa valia a pena. Mas olha, eu tenho cá entre mim, sabe? Eu vejo aqui no gelo, uma vez a gente estava lá na sopa e o Júlio estava fazendo a inscrição para cestas. E um dia uma moça tocaram a campainha, eu fui atender, a gente veio fazer a inscrição. Falei, olha, infelizmente acabou, o rapaz acabou de ir embora e já está fechado. Não, mas, nossa senhora. Aí eu falei, então eu vou ligar para ele, vamos ver o que ele fala. Aí o Júlio falou, não, fala para elas que eu estou indo, né? Pode me esperar que eu estou indo. Quando eu subi, eles estavam comendo as bananas que a gente ia dar para o pessoal morador de rua. Eu falei, gente, não pode comer isso aí, a gente ganha para os moradores de rua. Nossa, o Júlio quase apanhou, eu quase apanhei. Então, sabe, Zé, eu tive muitas experiências negativas, tá? Então, assim, eu continuo ajudando, eu faço isso que você faz. É cômodo, mas aconteceu alguma coisa lá no Rio Grande do Sul, o São Paulo Futebol Clube enche caminhões e caminhões e eu sou uma das doadoras. Eu dou para lá. E eu tirei coisa, eu não na última enchente, que depois eu fui procurar a coisa que eu tinha dado, que era minha, que eu usava, e que eu dei, e depois eu falei, mas meu Deus, onde que eu enfiei o negócio? Tive que comprar de novo, porque naquele momento eles estavam precisando, né? E eu estava lá no sul naquela época, então eu não vi de perto, mas eu sabia da situação. Eu dou, Zé, cada 2 meses, o São Paulo Futebol Clube faz bingo, que é para arrecadar dinheiro. Então, quando é do São Paulo, é para. Eles dão para escola, para funcionários, eles pagam até faculdade para funcionários, desse dinheiro do bingo. E tem agora em setembro, vai ter das amarelinhas, que são crianças com câncer, lá daquela. Eu sempre esqueço o nome lá do coisa. É caro, é 110 o convite. Tá? Mas tem almoço, tudo, os prêmios são maravilhosos. Então, eu também vou, cada 2 meses a gente vai no bingo. Então, Zé, eu acho assim, em termos disso, passa uma pessoa pedindo comida, uma vez eu não tinha, eu falei, olha, volta daqui a pouco que eu vou fazer. Eu fiz, entendeu? Aí, vou no Talento, a moça, já até sei o nome dela, a Carol. Dá para você comprar um quilo de café, uma coisa de café? Eu compro. Dá para comprar uma fralda? Eu compro, entendeu? Nem sempre é verdade, mas, enfim. Dou aqui, já cheguei a tirar o chinelo, igual você fez, eu tirei o chinelo e dei para a pessoa, sabe? Mas eu tenho coisas negativas também que eu senti na carne, sabe? Esse negócio de quase apanhar, cara, sabe? A gente tá lá dando tudo. Você comprando, eu comprava o chá, eu ia lá como é que chama aquela rua lá perto da Sé? Eu ia comprar os chás, pagava do meu bolso e o cara jogava fora, poxa, sabe? Dá vontade de dar uma chinelada, né? Não dar o chá pro cara, dar uma chinelada neles, né? Mas enfim,
Então é isso, Zé. Eu tenho os dois lados, tá? O lado positivo e o lado negativo. Mas eu continuo doando. Todas as campanhas eu dou, Lar Sara Esperança eu vivo doando coisa. Enfim, estou fazendo o meu papel. Quanto ao planeta, eu procuro usar menos detergente, menos shampoo, sabe, que afeta o planeta, afeta o sistema. Eu procuro fazer a minha parte. Uhum. E eu estou É isso. sossegada, eu durmo em paz, sabe? Durmo em paz. Tá bom? Olha, você me lembrou agora, eu contei duas experiências emocionantes. Eu me lembrei de duas não tão emocionantes, mas igualmente instrutivas. Uma vez eu estou lá com a dona Matilde, separando os legumes, tal, que o Márcio Lunardi ia buscar lá no sacolão as doações, e a gente preparava sacolinhas de legumes para entregar toda semana para o pessoal lá do gelo, né? E eles formavam fila na porta. Estou lá, eu e Dona Matilde, separando tudo, quando estava tudo prontinho, abríamos as portas e a gente entregava na porta para fora, não deixava eles entrarem lá dentro. Faziam a mesa lá na recepção e, à medida que as pessoas chegavam, iam colocando. E mais de uma vez a gente viu, ali na frente, na nossa cara, as mulheres ali pegavam a sacolinha e iam jogando fora, na calçada, o que elas não queriam e achando ruim, que não tinha o que elas queriam. Isso aconteceu várias vezes. Uma vez a dona Matilde foi chamar a atenção de alguém lá, a pessoa foi empurrá-la. Eu entrei na frente, falei, ô, o que que é isso, gente? Calma aí. Ah, tá velho, não sei o que. Isso acontece. Com o Márcio Lunardi, também lá no Lar Celeste, nós fazíamos entrega de cestas básicas lá no Jardim Bela Vista, lá no Embu. Uma das favelas mais precárias que eu já entrei na minha vida. Um lugar assim, feio, né? Muito, muito, muito feio. Hoje já deve estar um pouquinho mais urbanizado. A gente passava por duas outras comunidades antes de chegar lá, né? Passava pelo Antena, pelo Zé, não sei das quantas, e depois chegava nessa última. E lá todas as famílias eram cadastradas. E nós levávamos as cestas dentro das casas, conversávamos com as pessoas, brincávamos, fazíamos uma oração em conjunto, alguém perguntava alguma coisa, a gente perguntava, interagia com eles. Bom, sempre tinha um espírito de porco ali que não estava cadastrado, mas queria sua cesta, ou que já tinha recebido e queria pegar outra. E aí um denunciava, ó, tá vendo? Esse daí que você acabou de entregar, passa lá embaixo, ele tem um mercadinho ali, ó, que ele abriu com as doações que recebe, não só de vocês, mas de outras instituições que vêm aqui. E passa 3, 4 vezes por semana a gente recebe cesta básica aqui. E esse cara abriu um mercadinho para vender o que ele ganha de doação. Então, gente, nós estamos no planeta Terra em modo provas e expiações. E se nós nos defrontamos com experiências desse tipo, é também para nos testar, testar as nossas reações. É claro que isso não é legal. Eu mesmo fui comentar lá com o Márcio, que era o responsável pela distribuição e tal, e ele me deu uma lição muito importante com isso. Ele falou, não, você está sabendo disso agora, eu já sei disso há muito tempo, e tem coisas piores que acontecem aqui. Mas e daí? Nós vamos parar o nosso trabalho por causa dessas pessoas? E as outras, que não são assim e que realmente dependem? Então, vamos semear. Algumas sementinhas vão frutificar, outras não. Cada um vai responder para a sua própria consciência. Eu baixei as orelhinhas, enfiei o rabinho no meio das pernas e me calei. Mas eu cansei também disso. E é por isso que hoje eu não faço mais parte direta. Eu vou lá no Ceará, às vezes, para ajudar a montar a cesta, tal, ou fazer isso, fazer aquilo, fazer o outro, mas eu não tenho mais o prazer que eu tinha de ir ajudar na distribuição. Por isso, essas experiências pontuais de poder interagir com alguém que você esbarrou com ela no meio da rua, ali no momento de necessidade, e poder acolhê-la, faz toda a diferença.
Um dia, um tempinho atrás aqui, aparece um cara num dia de chuva, frio, pedindo para ver se podia arrancar os matos da calçada aqui, que forma aquelas torceiras de tiririca aqui, né? E, meu, eu estou precisando de um trocadinho para comprar o gás que acabou e comprar leite. Estou com 3 crianças pequenas, cheguei há pouco do Paraná, tarari, tarará, tororó. Falei, não, peraí, vamos dar um jeito nisso. Vim aqui, peguei uma capinha de chuva, daquelas de plástico que eu tinha, levei para ele, levei um par de luva, falei, arranca tudo aí. Cara, em 10 minutos o cara limpou a calçada inteira, não só em frente de casa, mas desde a esquina até a minha vizinha do lado aqui. Eu tenho dinheiro para ele com prazer, com satisfação. Falei para ele, volta aí amanhã que a gente ajeita mais alguma coisa para você. Então, esses casos pontuais que a vida coloca diante de nós, e por isso eu deixei transparecer aqui que não foi possível conter a emoção que eu senti em 2 dessas ocasiões, uma recente e outra bem mais antiga, são muito mais, para mim, gratificantes do que a simples doação e a delegação da ação de doar. Muitas vezes eu tenho coisas aqui para doar, mas eu prefiro não levar no Seara, nem no Celeste, nem no Desargo. Eu prefiro esperar a oportunidade de dar para quem realmente precisa. E já cansei, eu já doei aqui para um parente que mora do lado de casa, uma cama de ferro em bom estado, com colchão, com 2 mesinhas de cabeceira também. Legal, eu troquei a minha e doei porque ele estava, na época, tentando refazer a vida dele com uma pessoa com quem ele tinha relacionamento. Uma semana depois, já tinha virado fumaça, porque é ferro, foi trocado por pedrinhas e foram incineradas. E 2 semanas depois, entrou aqui no meu quintal e roubou um botijão de gás. E é parente de sangue, que eu conheço desde que nasceu. E que eu, cada vez que encontro na rua aqui, cumprimento. Às vezes eu vejo que ele está embaixo da sala, vou lá dar um puta de um abraço. Fazer o quê? É uma pessoa doente. Essas também têm muito a nos ensinar. Pelo menos a conter essa nossa justa indignação com os que não apreciam, não agradecem. Uma historinha para terminar essa fase, essa etapa aqui, que faltam 10 minutos. Não lembro aonde, mas é uma historinha bem conhecida, muito divulgada. Um pai pegava seu filho, criança ainda, e uma vez por semana, coisa parecida, ele, embora fosse uma pessoa qualificada, tivesse uma posição social significativa, ele tinha habilidade para cortar cabelos. E tinha aquelas maquininhas manuais antigas de cortar cabelo, que não existia cortador elétrico. Então, ele ia até os lugares onde ficavam os pedintes ali, levava no seu carro uma cadeira, tipo uma toalha limpinha, branca, impecável, de limpa, cheirosinha, e fazia questão de cortar os cabelos, aparar a barba, né, daquelas pessoas, e não cobrava nada, é óbvio. E mais de uma vez, o menino ao lado presenciando, a pessoa a quem ele tinha acabado de atender, ele fazia questão de mostrar um espelho para ver se ficava como se fosse um barbeiro mesmo. Ah, não gostei, não, tá uma porcaria esse corte. Você não sabe cortar cabelo, coisa nenhuma. E o filho ficava indignado. Mas, papai, por que que você continua atendendo essas pessoas? Exatamente por isso, meu filho. Eles ainda não aprenderam a agradecer. Cabe a mim fazer a minha parte para que eles um dia venham a aprender. Quando? Não é comigo. Voltamos à mesma ideia da semeadura. O que nos cabe é semearmos, mas sem a menor pretensão de virmos a nos beneficiar da colheita daquilo que estamos semeando,
pode ser que ela ocorra daqui a 30 anos, quando a gente nem esteja mais aqui, não importa. Pode ser que ela simplesmente, ainda usando a parábola de Jesus, ou caia sobre espinheiros, ou sobre pedras, ou sobre solo infértil, ou vão ser comidas pelos pássaros, abrasadas pelo sol, mas algumas vão cair em solo fértil e vão florescer e se multiplicar a 10, ou a 100, ou a 1000. Ponto. Não precisa mais nada do que isso. Vamos pular para o próximo link, gente? Estou fechando essa sala. Tcharam. Cadê a Lu? Zezé chegando. E aí, bonitinha, tá em casa já? Eu tô. Ah, então tá bom. Amanhã você se preocupa de acionar seguro, mas não vai se aborrecer Não, e eu não vou estragar fazer com a nada. noite. Ó, amanhã eu tenho que acordar 4h30 da manhã para ir trabalhar. Vai estar bem. Aí, ó. Aí, ó. Vai pro calorão enquanto nós vamos ficar aqui tremendo de frio, Pois é. né? Morrendo de inveja de você. E você tá Uhum. preocupada com o cara que arranhou teu carro na marginal? Deixa Não, ele só se vi, eu catar só vi um sozinho. arranhão de cabo a rabo agora, mas tá bom, vai. É só um É, arranhão, só o carro. A gente o arruma. seguro paga. Se não Não, pagar, não paga. se não pagar, graças a Deus, você vai ter condição de arrumar. Amém. Então é isso, gente. Estamos falando muito sobre caridade de forma prática, né? E experiências pessoais positivas e negativas relacionadas a ela. Eu estava conversando com a Melissa pouco antes da gente começar a aula aqui sobre possíveis abordagens para a gente fazer, e ela fez uma sugestão interessante. Você quer falar, meu? Tá dando para vocalizar? Então tá, não vamos forçar a natureza, não. Mas uma ideia interessante, né? Digamos que, por alguma razão, nós perdemos o nosso aparelho, nosso dispositivo móvel, nosso celular. E esse dispositivo cai desbloqueado, alguém o encontra. Uma hipótese meio absurda, porque todo mundo tem algum tipo de bloqueio na sua tela, né? Mas vamos dizer que por alguma razão ele está desbloqueado ou a pessoa consegue desbloquear, né? Que tipo de mensagem e para quem nós ficaríamos imensamente felizes se essa pessoa que encontrou o celular encaminhasse em nosso nome para alguém e que tipo de mensagem? Vou pensar um pouquinho no assunto. Não sei se eu enunciei bem, ficou claro, Mel? Acho que Tudo aí, vai. Faz um esforcinho. vou fazer 2 em sua homenagem. É o seguinte, a ideia é a pessoa encontrou o teu celular desbloqueado e você gostaria que ela encontrasse uma mensagem específica no seu celular e mandasse para uma pessoa específica. Qual seria essa mensagem no seu celular e para quem? Não é a pessoa que encontrou que vai mandar a mensagem. A mensagem já está no seu celular, ela precisa acessar essa mensagem
e encaminhar para alguém na sua lista de contato. Legal. Eu não havia entendido bem, não havia conseguido enunciar bem o fato. E aí, gente? Vamos pensar um pouquinho a respeito? Difícil essa, hein? Alguém tem alguma ideia? O que você está comendo de bom aí, Marina? Chiclete para parar a tosse. Não é que eu estou varado de fome e você mastigando aí, salivei. Não é chiclete, porque senão a garganta fica seca. Eu Melissa, vou. perdão, eu tinha ido no banheiro, eu não ouvi a sua questão. Fala, Zé, para ela não precisar falar. Eu acho um celular, uma pessoa achou um celular, O seu celular. perdeu um celular desbloqueado. Isso. E aí, bom, Não, vamos começar do começo. É o seguinte: você perdeu o seu celular e a pessoa achou o seu celular desbloqueado. Então, eu quero saber qual é a mensagem que tem no seu celular e para quem você gostaria que a mensagem fosse enviada. Claro que Entendeu? ninguém, claro que ninguém tem uma mensagem com esse teor no próprio celular. É só uma ilação, mas é um raciocínio interessante. Entendeu? A pessoa não vai digitar uma mensagem no seu celular. Ela vai encontrar uma mensagem que você já tenha no seu celular e vai só encaminhar para alguém na sua lista de contato. Então, qual mensagem seria e para quem? bom, eu mandaria para todo mundo dizendo que está tudo bem e que a paz esteja com todo mundo, uma coisa assim. Não, Marina, não é isso, meu anjo. Mas está escrito lá. Você tem uma mensagem assim, gravada no seu celular? Não. Então, esse é o lance. Você tem que ter uma mensagem gravada no seu celular, tipo, você capturou uma tela de uma mensagem. A pessoa vai ter que ir lá, pegar aquela mensagem e encaminhar para alguém. Então, qual das mensagens que você salvou ali no teu celular que a pessoa vai ter que achar para mandar para alguém? Ixi, não sei não. Então, porque se fosse fácil assim, era falar assim, ó, socorro, meu celular foi roubado. Aí fica fácil, né? Mas não é nesse sentido. É assim, você tem um arquivo de mensagens salvas, fotos, coisas que você salvou lá nos seus arquivos. A pessoa tem que acessar uma daquelas e você tem que escolher a mensagem que a pessoa vai acessar e para quem ela vai mandar. Entendeu? Não sei não, Melissa. Então, por isso que é Eu difícil. também, sinceramente, eu também não teria uma resposta para essa não, viu, Mel? Agora, pensando melhor, sinuca de bico aí. Então, Mas é só para pensar, não precisa responder, né? exatamente. Porque assim, eu, por exemplo, vocês sabem que toda semana eu mando as mensagens do Evangelho no Lar. Então, o que eu faço durante a semana? Cada frase legal que eu acho que tem assim algum sentido para refletir, eu vou lá e faço a captura da tela e deixo salva no arquivo. Então, de repente,
a frase que eu gostaria que a pessoa chegasse e acessasse agora, por exemplo, é uma frase assim, ó: nada é, tudo está. Uhum. E mandasse para a Para primeira quem? pessoa que tivesse na minha lista de contato. Não, não, não. Aí você mudou a temática. É para quem você Então, gostaria que fosse enviado? exatamente. Para a primeira pessoa que tivesse na minha lista de contato. Ah, Entendeu? aí Na você saiu, prioridade aí ali. você saiu Porque pela tangente. quando a gente abre a lista de contato, tem os contatos prioritários para a primeira pessoa que tivesse na lista de contato. Então, a mensagem que eu gostaria que fosse mandada, por exemplo, é uma que está escrito assim, ó: nada é, tudo está. Boa, aí ficou melhor. Fala, Lu. Gente, vocês vão achar engraçado agora. O que acontece? Hoje, exatamente hoje, eu mandei uma mensagem para várias pessoas da minha lista de contato. Eu sempre mando, a Melissa é uma delas, tá? Ela pode dizer isso. Sempre Uhum. mando uma mensagem com uma musiquinha tal. E aí, sabe exatamente isso que a Melissa acabou de falar? Tá aqui, no final da minha mensagem que eu mandei. Acho que foi hoje, deixa eu ver. Ontem, que eu mandei ontem para as pessoas. Uhum, eu vi. Parabéns, Melissa! Tava lá, bom dia, bora viver. Nesta caminhada linda da vida, que nada possa limitar os seus passos, que todas as dificuldades possam te ensinar a ter cada vez mais fé e esperança, pois nenhum mal pode ser maior do que os planos que Deus tem para você. Que você esteja em constante mudança, que aprenda com cada erro, que cresça a cada decepção, pois na vida é permanente, nunca é, sempre está. E é interessante que eu falei assim, olha, o que ela está falando? Né? Como a gente está em Claro que sintonia, ela né, se Lu? inspirou nessa mensagem, né? Óbvio. Muito Não legal, sei, por sinal, Lu. eu não sei, mas Adorei a está mensagem. aqui, nunca é, sempre está. Isso está me lembrando uma outra situação, claro que não idêntica, mas o que você gostaria de deixar que fosse registrado na tua lápide, quando você fosse enterrado, né? Volto Então, já. não, fui, mas a contragosto. Ah, vai saber, né? Não, é piadinhas, né? Pegadinhas. Mas esse volto já também é ótimo. Mas acho assim que essa ideia da gente pensar que tipo de mensagem você gostaria que fosse encaminhada para determinada pessoa faz a gente pensar, por exemplo, numa coisa de urgência. Porque Uhum, quando você perde o celular, dá aquela sensação de desespero. Você pensa que tem os aplicativos de banco, que uhum, tem um monte de senhas, que tem um monte de fotos, um monte de coisa ali que você guarda no celular e que praticamente é um resumo do teu momento de vida atual. Então, se você pudesse salvar ou se lembrar de uma coisa importante para uma pessoa nesse momento, é essa a ideia. uhum. Mas Então, no meu eu caso, duvido que seria qualquer um de nós encaminhar. aqui, eu duvido que qualquer um de nós aqui vai entregar o que está passando realmente na sua cabeça. Não, mas eu pensei no seguinte, que numa sensação de urgência como essa, você imaginar uma mensagem para uma pessoa estranha
que está mexendo no seu celular, ela não vai digitar o que você quiser. Ela tem que achar alguma coisa no seu celular e encaminhar para alguém. Então, no meu caso, por exemplo, é encaminhar para a primeira prioridade dos meus contatos a seguinte frase: nada é, tudo está. Ok. Para mim, já resumiu o que precisava de importante. Mas isso pode dar margem a interpretações muito diversas também para aquele que vai receber a mensagem, né? Não tem Pô, a problema. Melissa perdeu o celular dela e eu estou recebendo essa mensagem dela. Nada é, tudo está. Que diabo aconteceu? Seja com a minha filha, com a minha irmã, com a minha amada, com quem quer que seja, que está recebendo a mensagem. Não importa, ela vai receber uma imagem, não vai receber uma sentença. Aham, eu entendi, eu estou fazendo brincadeiras aqui em torno disso. Fala, Pedrão. É, realmente é uma situação totalmente inusitada mesmo. Só para a pessoa passar por isso mesmo para. Mas assim, só pegando o gancho do que a Melissa falou, não para pessoas, né? Mas eu costumo também fazer igual a Melissa. Eu vejo uma frase legal, eu já vou lá e já dou um print. Ou se mesmo assim vejo uma frase interessante, às vezes eu vejo no local, vou lá, coloco no Google, pego a frase, baixo, e de vez em quando eu vou lá, uma vez ou outra, não o tempo inteiro, né? Vez ou outra eu vou lá e coloco no meu status do WhatsApp, né? Mas sempre assim, isso aí já é característica minha. Só mensagem positiva, entendeu? Não tem nenhuma que é irônica ou duplo sentido, só mensagem positiva, entendeu? Porque tem pessoas que às vezes você coloca uma mensagem, pelo menos é um entendimento meu, né, particular. Você coloca uma mensagem assim que, tipo assim, dá uma chamada assim para as pessoas acordarem e às vezes uma pessoa acha que é com ela, né? Então, Sim, tem pessoas que são isso, persecutórias, né? Então, por exemplo, às vezes você coloca uma mensagem assim como se fosse para dar uma lição assim, ó, pessoal, né? vamos se tocar, melhorar a consciência. E às vezes uma pessoa às vezes vai receber aquilo, pô, essa mensagem dura está sendo para mim, entendeu? Então eu sou da linha de colocar só mensagens positivas lá no status do WhatsApp, entendeu? Legal. E em relação a isso, eu já passei por uma situação de perder o celular, viu, pessoal? Mas eu não tive essa atitude. Minha atitude foi outra. Ninguém te mandou mensagenzinha nenhuma, não, né? Não, minha atitude foi outra. Inclusive, tem mais ou menos um ano isso. Um ano e 2 meses. O celular também já era velho, né? Eu perdi o celular, acho que eu deixei cair. E quando eu cheguei em casa, eu vi um software do Google. Eu vi lá, eu não lembro qual software que era, né? Que eu tinha que entrar na conta do Google e eu tinha como mandar uma mensagem, entendeu? E aí eu mandei a mensagem: bom amigo que achou esse celular. Vai ter sorte assim lá na esquina, né? Não foi nesse sentido. Eu falei, bom amigo que achou esse celular. Poderia. No momento de distração, eu deixei cair meu celular. O bom amigo que achou poderia entrar em contato comigo. Passou 10 minutos. Não, e a mensagem foi, entendeu? E antes eu vi que estava ligando, entendeu? Eu falei, bom, se está ligando, a pessoa vai ouvir. E a mensagem chega, né? Eu vi no sisteminha do Google que chegaria. Passou 10 minutos depois da mensagem, eu liguei novamente e desliguei o celular. Nunca mais. Eu tive mais sorte que você. A Melissa acho que lembra dessa. Eu perdi o celular na feira, aqui perto de casa. Imagina, num dia de feira, tá? Caiu no meio da rua. E eu só percebi quando cheguei em casa. Você fica meio desarvorado na hora, né? Aí não tinha o que fazer, falei, bom, vou ver se eu não esqueci em algum lugar, numa banca, tal, mas não, tinha caído na rua mesmo. Eu fui só por desencargo de consciência. Quando eu estou subindo a rua aqui, encontro um vizinho aqui do bairro, do outro lado da Nacé ali, que eu conheço há muitos anos, mas ele não sabia onde era a minha casa. Sabia que eu morava aqui embaixo, mas não sabia onde era a minha casa. Encontro com ele no meio da rua, ele falou, Zé, perdeu alguma coisa? Eu falei, hã? Aqui, ó.
Estava com o meu celular na mão e tinha a foto. Ele reconheceu, viu que era meu e estava vindo aqui para me procurar. E eu encontrei com o cara no meio da rua e ele me devolveu o celular. Vai ser largo assim lá na esquina, né? Ó, só lembrando, já aproveitando o gancho, um amigo meu, da época que eu participei do Tom, ele também teve uma sorte igual você. Nós nos reuníamos toda sexta-feira, né? Só que antes de sair para a rua, para visitar as pessoas em situação de rua, nós íamos no Sonda, lá perto do cemitério, lá em Santo Amaro. No Shopping Boa Vista, no Sonda do Shopping Boa Vista. Sei. Como estava muito cedo, né? Falou, tá cedo. Aí a gente foi na sessão de jogos começar a brincar no joguinho. E acho que ele deixou cair o celular, mas percebeu uns 15 minutos depois. E era um iPhone até. Aí ele falou, meu, perdi o celular. Aí alguém falou, ó, eu vi uns meninos estranhos passando aí. Aí qual que foi a reação? Não, vamos comunicar o segurança. Aí comunicou o segurança e o segurança viu, tentou achar, comunicando pelo rádio, tudo, não encontrou. Aí ele tentou ligar também, ninguém atendia, eu liguei do meu, né? Ninguém atendia, beleza. Voltamos para a ONG, que fica perto do Largo 13, fizemos o lanche, traçamos a rota assim, dos locais onde a gente ia, e uma das rotas era o Jardim Veleiros, depois da Ponte do Socorro, entendeu? Eu sei onde é. No Veleiros. Fomos lá para o Veleiros, aí a gente está entregando e conversando com as pessoas, situação da rua, entregou uma pequena feia ali. então, bem ali. Aí, entregando os alimentos, batendo um papo com as pessoas em situação de rua, aí toca meu celular, liga uma pessoa, falou assim, ó, foi algum conhecido seu que perdeu a fone, que eu vi que tem uma ligação aqui perdida. Eu falei, foi meu amigo, posso falar com ele? Aí ele perguntou alguns detalhes, né, do iPhone e tudo. Meu amigo passou, ele falou, não, tá certo. Vem buscar. Onde você mora? Ah, eu moro num conjuntinho de prédio no Jardim Veleiros. Onde vocês estavam? Onde nós estávamos. Aí ele foi, era perto, dava o quê? Uns 300 metros no máximo, foi na portaria e o rapaz já deixou o celular lá, entregou na mão dele, tudo certo, ele agradeceu. Você vê que sorte. Não, são lances da vida assim totalmente inexplicáveis, né? Eu me lembro uma época, muitos anos, noutra vida, que eu trabalhava numa camisaria que ficava lá na João Cachoeira, né? Era uma fábrica de camisas, eu era representante, mas tinha pronta entrega lá na João Cachoeira. E o dono, meu amigo Raul, ele tinha uma namorada que morava na Alameda Jaú. E ele foi na casa dela, pegou uma pizza no caminho, chegou lá, estacionou o carro em frente à casa dela, pôs a pizza em cima do carro para fechar o carro, pegou a pizza e deixou a carteira. Antigamente se usava muito aquelas carteiras grandes, né? Em cima do teto do carro. Subiu, comeram a pizza, namoraram, tal, saiu de lá tarde da noite, pegou o carro e veio para casa. Ele morava numa travessinha, num flat, numa travessinha da Joaquim Floriano, aliás, da Clodomiro Amazonas e da João Cachoeira. Na manhã seguinte, ele pegou o carro, parou em frente à loja, na João Cachoeira. Quando ele desceu do carro, eu estava na porta, falei, meu, o que essa carteira está fazendo aí? A carteira ficou em cima do carro horas, na Alameda Jaú, à noite. Ele veio da Jaú até o Itaim, dirigindo, e a carteira ali, enfiou o carro na garagem, ninguém viu. Na manhã seguinte saiu, parou em frente à loja e a carteira continuava lá. E não tinha fita adesiva. Ela ficou estável ali em cima do carro, ninguém sabe explicar como aquilo pode ter acontecido. E intacta, e não faltou nada da carteira. Tinha dinheiro, na época não existiam cartões de crédito, nada, mas tinha dinheiro, tinha documentos, tudo. Acontece, são coisas inexplicáveis que às vezes a vida, de alguma forma, acabam nos presenteando, né? Eu ganhei um óculos que foi encontrado perdido na areia, exatamente com o meu grau, um óculos de leitura.
Acontece. Só complementando a história, ele perguntou onde você achou o celular, né? Aham. Aí ele falou, não, eu fiz uma compra no Sonda, quando eu ia saindo, eu vi um negócio meio estranho, atrás do pneu do meu carro, era o celular dele. Eu acredito que naquele momento de alerta para segurança que eles começou a procurar de maneira rápida, Alguém descartou ali. Pode ter dispensado assim, né? Falou assim, ó, de repente jogo ali, depois eu pego, né? Porque acho que a pessoa percebeu, quem pegou, acho que percebeu que o segurança deixou ali para baixar a poeira e depois ir lá e pegar. A pessoa acha que já se tocou, falou, provavelmente estão procurando isso, então deixa eu dispensar, depois eu pego. E quando esse cliente do Sonda viu, ele, pô, o que está fazendo isso aqui? Alguém deixou cair, né? Ele pegou e levou, entrou em contato. Mas o importante é que deu tudo certo. Mas é engraçado, né, cara? Situações como essa que a gente está colocando, todo esse papo surgiu dessa colocação que a Melissa sugeriu aí de que mensagem e para quem, né? Mas acredito que todos nós tenhamos alguma experiência na vida assim totalmente inexplicável, né? Como essas que eu relatei também, essa que você está relatando do teu amigo, e que aconteceu comigo com o celular, com esse meu amigo com a carteira. De certa forma, não dá para a gente descartar, eu pelo menos não descarto, que por trás dessas aparentes coincidências ou fatos inexplicáveis, tem, por que não, a ação dos nossos amigos do plano espiritual, né? Seja dos nossos protetores, seja de alguma egrégora, e isso pode, ou, a meu ver, deve estar vinculado, quando positivas, a algum grau de merecimento, quem sabe? Porque não tem como explicar isso. É muita coincidência. E como eu não acredito em coincidências, vamos lá. Gente, estamos com 15 minutinhos. Deixa eu fazer um comunicado para vocês aí e um possível pedido de ajuda. Semana que vem, terça-feira, reiniciam as nossas aulas normais, certo? Isso para vocês e para quem nos vai assistir depois. Por um acaso, eu recebi um convite para assistir um show de um artista que eu adoro, o Lenine, exatamente na terça-feira, dia 5. E eu não sinto muito, mas eu não vou perder esse show por nada, porque eu não vou ter outra oportunidade igual a essa tão cedo. Então, a princípio, eu pedi para a Melissa fazer o agendamento da aula e abrir a sala. Como ela está com a mãe dela se recuperando de uma cirurgia, o irmão dela se recuperando de uma pneumonia, ela ainda com problemas de vocalização, como todos estamos vendo aqui, ela falou, não seria melhor pedir para alguém do grupo fazer isso, o agendamento da aula e a abertura da sala? Porque se eu nunca tive essa experiência. Se eu faço o agendamento do encontro, só eu posso abrir a sala, certo, Pedro? Sim. Eu acredito que sim. Eu usei poucas vezes, mas eu acredito que sim. Mesmo aqueles que receberem o link não vão conseguir acessar se eu não tiver aberto a sala antes, certo? Correto. Então, eu pergunto, você poderia fazer o agendamento no Google Meet para a aula da semana que vem? Eu até poderia já, mas tem um detalhe. Eu estou no momento com um cliente e, Tá. e ele só faz, por exemplo, essa atualização de sistemas na terça, entendeu? Tá, entendi. Tem uma previsão na próxima ou na outra semana fazer essa atualização. Então, eu poderia ser arriscado, entendeu? Seria um pouco Como arriscado. é um possível imprevisto, então não vamos considerar. Nós temos tempo ainda até a próxima terça-feira. Vou conversar com outras pessoas do grupo também e ver se alguém tem essa possibilidade. Em último caso, caso ninguém possa fazer, dos que estão presentes aqui também é meio complicado, né?
Marina, Zé, você... fica na paz, vai ver seu show e a gente conversa na outra. Não podemos. Ah, Zé, para. Não, Não, não tem necessidade, Marina, porque alguém do grupo com certeza vai poder fazer isso. É só fazer o agendamento da aula no Meet e abrir a sala no horário de início da reunião. E depois o papo rola entre vocês. Se a Melissa estiver melhor, ela vai estar presente também, claro. eu por mim, você pode ir na boa. Não, eu vou. Por você ou sem você, eu vou. Mas eu tô te autorizando, Zé. Contigo ou sentigo, eu vou. Mas não vamos deixar de reunir o grupo nesse dia, porque é um compromisso importante para todo o conjunto, tanto do lado de cá quanto do lado de lá. E tem aqueles que não estão acompanhando esses nossos papos de férias, mas que, e eventualmente também não vão assistir esse vídeo, mas que vão chegar na terça-feira e falar: e aí? Então, eu vou conversar com o povo, vamos ver se a gente dimensiona isso, tá? E aí não é difícil, não, tem várias outras pessoas que podem fazer isso para a gente, tá bom? Alguém quer fazer mais algum comentário antes da gente encerrar? Que eu confesso que estou aqui varado de fome, doido para fazer uma boquinha, e tomei já 1,5 litro d'água, preciso fazer um xixi antes. Algum complemento, algum comentário? Todo mundo frozen. A Cris, então, acho que as pálpebras dela congelaram ali, ó. É... Não, gente, muito legal. Ora, foram 5 semanas, né, que a gente se encontrou aqui nesses papos de férias. E todos esses encontros foram muito gostosos, muito agradáveis. Legal a gente poder ter essa liberdade de falar informalmente sem estar focado num estudo específico, tá? Então, gratidão a todas, a todos. Uma ótima noite. Agasalhem-se bem, né? Todos sabemos que o friozinho dessa noite não vai ser brincadeira. Muito cuidadinho amanhã, aqueles que tiverem que sair da cama de madrugada, como você, Lu, você, Melissa, não sei quem mais acorda muito cedo, né? Agasalhem-se bem e procurem tomar cuidado com o ar quente do carro, que é uma delícia, mas que provoca um choque térmico cruel quando se sai do carro, onde quer que estejamos chegando. Espera um pouquinho, ou desliga o ar quente alguns minutinhos antes de chegar, para ir regulando a temperatura. E terminando o nosso encontro, como sempre fazemos, agradecemos aqui a proteção, a bênção de nossa Mãe Maria, essa figura que representa o amor universal, melhor do que qualquer outra, com essa singela oração que todos temos nos nossos corações. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Jesus, roga por nós, aprendizes dessa vida, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja, graças a Deus. Valeu, gente. Beijão para todos. Uma Boa noite. semana, bom frio. E até a próxima semana.